Olá, Ghost Lovers! Quem gosta de uma boa história de terror não perde o vídeo de hoje do Jota Sobrenatural. Esta semana estreia o filme Invocação do Mal 4, que vai abordar o caso da família Smurr. E provavelmente vai acontecer. Essa família foi alvo de muitas atividades paranormais. E para que você tenha uma ideia do que de fato a família passou, o Jota Sobrenatural te conta vários detalhes do caso. É bom você entender o que de fato aconteceu com a família Smurr depois da vinheta. It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. The devil has come to Pennsylvania. Jack and Janet Smurl claim that an evil presence has found its way into their home. 8 people live in this house. 8 people have experienced this. 8 people are not crazy. A família Smurr era composta por Jack e Janet, os pais, e 4 filhas, Dawn, Kim e as gêmeas Shannon e Karen. Eles viviam na rua Chase, em West Pittston, cidade de cerca de 10 mil habitantes no interior da Pensilvânia. Jack e Janet compraram uma casa geminada, ou seja, é como se fosse 2 casas em uma só. Um lado vivia Janet e Jack com as suas 4 filhas, e do outro lado, em divisão de parede, viviam os pais de Jack, John e Mary. Após viverem ali por cerca de 1 ano e meio, os fenômenos começaram a aparecer. How old is this house that we're in? The house is about, best we can guess is, we did look at the deed, but it must be about 90 years old. Tudo começou com uma grande mancha no tapete, na qual eles esfregavam muitas vezes e depois a mancha voltava, até que Janet se desfez daquele tapete. O televisor também entrou em chamas de maneira inexplicável enquanto Jack assistia uma programação. Outras coisas que aconteciam eram vazamentos nos canos de forma inexplicável, mesmo com as revisões que eram feitas. Cabe aqui salientar que quando eles se mudaram para esta casa, eles fizeram uma grande reforma para que tudo ficasse novinho em folha. Então, não teria o porquê dessas coisas acontecerem. Também marcas e riscos na porcelana do banheiro, lascas arrancadas e arranhões no madeiramento da casa. Dawn, a filha mais velha, diversas vezes dizia ter visto pessoas flutuando ao redor do seu quarto e saía correndo em direção aos pais. Todas as 4 filhas relataram experiências sobrenaturais. 4 anos depois, em 1977, os Smurr já tinham certeza de que a sua casa era mal assombrada. A descarga, por exemplo, disparava várias vezes sem ninguém estar no banheiro. The last room up here is, of course, the bathroom. There has been a great deal that has occurred in here. They will hear the water, especially from next door, running. They have experienced the toilet flushing on like 30 times on one occasion. Os rádios ligavam em alto volume, mesmo não estando ligados à tomada. Quando estavam sozinhos, Jack e Janet ouviam barulhos no andar de cima da casa, como se pessoas estivessem andando e gavetas abrindo e fechando. Janet conta que certa vez escutou chamarem o seu nome quando ela estava sozinha
lavando roupas no porão da casa. Ela não deu bola, pois parecia que era impressão sua. Mas, outra vez, ela ouviu chamar o nome dela. Daí, Janet se aproximou da janelinha do porão que dava para a rua, para ver se não era alguém de fora chamando-a. Nisso, ela escutou novamente o seu nome, Janet, justamente atrás dela. Quando ela ouviu o seu nome pela terceira vez, ela gritou, "O que você quer?" Mas ninguém respondia nada. Quando mais uma vez foi chamado o nome dela em voz alta, Janet saiu correndo, subindo as escadas do porão para casa, deixando as roupas todas lá embaixo e pegando o rosário que ganhou de sua mãe para fazer orações. More times when I thought I was losing my mind. I would be sitting at the kitchen table and I would be making a store list out. The front door would open, slam, and this voice would say, "Janet!" And again, it was a female voice. I would say, "Come on in, I'm in the kitchen." Nobody came, so I got up, I came in here, doors closed. A família Smurl era muito católica e jamais tinha se envolvido em coisas ocultistas ou jogos do tabuleiro Ouija. De coisas engraçadas e insignificantes passaram a se tornar atormentadoras e assustadoras para a família. Como, por exemplo, quando Janet presenciou uma sombra escura de quase 2 metros de altura deslizando em direção a ela e atravessando a sua cozinha e indo em direção à sala de estar. Ela sentiu um frio gélido passar por ela, assim como um odor muito forte. Janet, então, foi até o outro lado da casa, no qual a sua sogra morava, para contar aquilo que vira. Quando ela chegou lá, sua sogra Mary tinha algo para lhe contar. Ela também vira uma sombra escura indo em direção à sua casa, descendo as escadas e entrando na sala. Após um período pacífico, Kim Smurl fez 13 anos e estava se preparando para a crisma católica. Quando a família estava junta na sala em preparação para esse evento, o grande lustre de cerca de 1,20 metro de diâmetro desabou do teto até o chão, ocorrendo diversas lascas, faíscas e machucando o ombro de Shannon. O casal então passou dias ligando para universidades a fim de tentar descobrir alguém que pudesse lhes dar alguma ajuda. Semanas se passaram e algo aconteceu com Jack. Ele estava sozinho em casa e dormiu cedo, pois estava muito cansado. Sentiu-se suspenso no ar, como se fosse um sonho, mas ele abriu os olhos e percebeu que não estava dormindo, e deu-se conta de que estava levitando a cerca de 60 centímetros acima da cama. Ele se debateu e conseguiu pular da cama, gritando, "Apareça, apareça!", mas nada apareceu. Em 1985, seria a vez de Janet ser arrancada da cama e arrastada pelo chão após fazer amor com seu marido. Depois disso, Janet foi à biblioteca ler livros sobre ocultismo e o sobrenatural em busca de conhecimento. Obteve a ajuda de 2 padres para que abençoassem a casa, aspergindo água benta nos cômodos. Isso, de certa forma, deteve os efeitos por vários dias. Depois disso, um professor que conheceram, ele era especialista em infestação demoníaca, e foi esse professor que deu ao casal Janet e Jack o telefone do casal paranormal Warren. A primeira coisa que Ed e Lorraine fizeram quando chegaram na casa foi perguntar se a família não estava envolvida com satanismo ou tabuleiro Ouija. Eles ficaram surpresos com as perguntas, mas Ed e Lorraine disseram que era importante esclarecer isso para que eles pudessem ter uma ideia do porquê que as coisas estavam acontecendo. Mas era um caso atípico. A família era muito devota, muito católica, e mesmo assim estava passando
por todo esse estresse. Eles levaram uma amiga médium junto e descobriram que havia 3 espíritos na casa, mas um quarto não era humano, parecendo mais um demônio. Um deles era uma mulher idosa, outra uma mulher jovem e outro um homem de bigode e muito violento. À noite que os Warrens foram embora, Janet e Jack passaram a ouvir batidas cada vez mais fortes nas paredes, além de Janet sentir um tapa em seu rosto. Às 3 horas da manhã, tudo se acalmou, e no dia seguinte, Ed Warren ligou para eles para saber como tinha sido a noite. Após eles contarem o que tinha acontecido, ele os aconselhou a procurarem ajuda de um padre. O primeiro padre que eles recorreram foi muito indiferente com a família. Estava ocupado com os preparativos para o casamento e simplesmente disse que Janet deveria comprar na lojinha da igreja alguns utensílios para ela mesma fazer uma bênção na casa. E foi isso que ela fez. Ao escutar diversas batidas, Janet teve a ideia de tentar se comunicar com os espíritos, com uma batida para sim e 2 para não, para tentar entender por que eles estavam ali. E descobriu que os espíritos não queriam ir embora e queriam sim machucá-los. I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine. Uma das coisas que mais marcaram a Jack foi ter sido abusado sexualmente por um espírito. Como assim? Bom, existe na história da igreja, na história da magia, espíritos chamados íncubos e súcubos. Íncubos são os espíritos que abusam de mulheres e súcubos os de homens. E foi isso que aconteceu com Jack. Ele viu uma mulher na aparência da casa dos 70 anos, com o corpo coberto de escamas e feridas com pus em cima dele, como se estivessem de fato transando. De repente, ela desapareceu. Uma das poucas ajudas que a família obteve foi através do padre Chris McKenna, um demonologista. Aos 59 anos, ele realizou o primeiro exorcismo na casa dos Smurl. Janet também se sentia vigiada pelos espíritos. Uma vez assoviaram para ela quando ela saía do banheiro, e outra vez, quando Dawn tinha 16 anos e estava saindo do chuveiro, sentiu que lhe apertavam fortemente os braços. Isso fez com que a família acampasse e passasse um dia fora. Mas mesmo assim, lá no acampamento, as aparições começaram. Um dos dias em que Janet estava deitada no sofá descansando, ela sentiu como se mãos invisíveis a estivessem estrangulando. Ela seguiu a orientação de Ed Warren para que imaginassem uma luz divina sobre todo o seu corpo. E quanto mais ela conseguia visualizar aquilo, mais as mãos começavam a afrouxar-se, e assim ela conseguiu superar. Porém, dessa vez, o padre McKenna fez um exorcismo na casa. Entretanto, tudo acabava voltando a acontecer. Embora eles tivessem a ajuda do padre, o que Jack e Janet queriam era uma atenção da sua própria paróquia e que tivessem autorização do Vaticano para ser realizado um exorcismo mais forte. Pensaram em expor o caso na mídia. Os Warren conversaram com ele sobre os perigos que poderia ser de aparecer na mídia e contar tudo. Mas, antes de tomarem essa decisão de fato, o casal foi acordado com a cama sacudindo, feito um terremoto. Match yourself and drop it very rapidly, like this. Like that. Like it looks like a carpet, just like a carpet, like you would a housewife would have a carpet and shake. O que conseguiram fazer foi aspergir água benta na cama e acalmou a situação. Nessa mesma semana, quando estavam prontos para ir jantar, a cristaleira da cozinha se abriu e 18 xícaras e pires de porcelana despencaram diretamente no chão. Jack e Janet, para onde iam,
levavam consigo um frasco de água benta, e quando as coisas pioravam, eles mesmos faziam orações, tentavam exorcizar a casa e aspergiam a água. No entanto, passados alguns dias, Janet e Jack foram acordados na madrugada com a levitação do colchão, mais ou menos 30 centímetros de altura. Às 3 horas da manhã, Janet viu a aparição de uma mulher idosa com uma expressão sorridente, parecendo que queria lhe dizer algo. Ela viu essa mulher durante todo o próximo dia seguinte, mas quando tentava se aproximar, o espírito desaparecia. Enquanto Janet estava conversando sobre esse assunto com seu marido, Karen, uma das gêmeas, veio correndo em sua direção, dizendo que acabara de ver um homem de preto no corredor a observando. Novamente, conversaram com os Warrens, perguntando se não seria uma boa ideia mudar-se de casa. E o conselho foi que eles não se mudassem, porque em muitos casos a aparição seguia assombrando a família na próxima casa, e eles haviam investido todo o seu dinheiro na casa da rua Chase. A família Smurl resolveu então chegar à televisão e contar o seu caso diante das câmeras. Mas depois dessa entrevista, as 2 semanas seguintes se tornaram quase insuportáveis para eles. Batidas ensurdecedoras nas paredes, frio intenso nos cômodos da casa, cobertas sendo puxadas, Janet foi suspensa no ar e jogada contra a parede. O próprio Jack viu uma criatura de aproximadamente 2,40 metros, com 2 pernas e uma cabeça peluda, com os olhos vermelhos e focinho de porco. Ela se babava e rosnava próxima à cama deles. Ao longo das semanas, diversos membros da equipe Warren visitaram os Smurfs, apesar dos eventos continuarem cada vez mais fortes. Até alguns vizinhos foram afetados com essas assombrações. A família estava já sem esperanças. Até o cão deles, Simon, estava acuado e com medo. A entrevista aconteceu e o resultado veio logo em seguida. Receberam diversos telefonemas, muitas cartas com pessoas preocupadas, mensagens de esperança e até alguns interessados em de fato ajudar com conhecimento sobrenatural. Porém, também tiveram outras pessoas que eram apenas curiosos, visitando a frente da casa e literalmente acampando na rua para observar se os eventos estavam de fato ocorrendo. O número de repórteres só aumentava. A polícia precisava estar presente. E afinal, onde os Warren estavam, muita gente chegava. Algumas pessoas eram excessivamente indiscretas e inconvenientes, e outras até violentas, jogando uma garrafa contra a janela deles. As matérias saíam na TV, na rádio e nos jornais. E uma das pessoas que de fato foi de grande ajuda para o casal foi uma médium chamada Betty Ann Moore. Ela era uma amiga de uma colega do Jack, do trabalho, e se comunicava com frequência com o mundo espiritual através de um espírito. Betty Ann foi até a casa dos Smurfs, entrou em transe e passou a dar informações esclarecedoras. Ela disse que um dos espíritos se chamava Abigail e era uma idosa, confusa, senil, mas não era perigosa. Era a mesma aparição que Lorraine descreveu a primeira vez quando chegou na casa. Também havia um homem de bigode chamado Patrick, que havia morrido na casa e tinha medo de passar para o outro lado. Patrick batia muito na esposa, Elizabeth, que moravam muito próximo da casa dos Smurfs, na verdade no século XIX, antes da casa ser construída. Sempre que Elizabeth sentia medo de Patrick, ela se envolvia com outro homem. Até que chegou o dia que Patrick flagrou tanto a sua esposa como seu amante. Ele então
a estrangulou até a morte. E o amante ele matou com os próprios punhos. Vendo o que tinha acontecido, a população espancou muito Patrick e ele foi enforcado por causa dos seus assassinatos. De repente, essa médium se virou para Janet e disse que ela se parecia muito com Elizabeth, a esposa de Patrick, e que ele estava pensando que Jack era o seu amante. Então, com essa informação, as coisas começaram a se encaixar. Dava para entender o porquê dos abusos sexuais daqueles espíritos e da raiva do espírito de bigode chamado Patrick. A médium tentou convencer os espíritos para irem embora, mas eles não queriam deixar o local de forma alguma. E ela também mencionou um outro espírito que, se ele estivesse vivo, com certeza estaria num hospital psiquiátrico. Havia também a presença demoníaca que incitava os demais espíritos a prejudicar os moradores da casa. Por fim, a diocese aprovou um exorcismo e enviou o padre Doyle para realizá-lo, porém com a condição de que o casal Warren não estivesse mais envolvido no caso. Antes disso, Janet havia juntado vários amigos, 50 mulheres e 20 homens, todos pertencentes à Associação do Sagrado Coração de Maria, para que juntos fizessem um círculo de oração na sua casa. A casa ficou toda iluminada com velas e foi de fato algo muito bonito. Porém, após todos irem embora, a TV começou a balançar-se sozinha e pancadas fortes na parede recomeçaram. Uma semana depois, foi feito o último exorcismo pela diocese. E a questão parecia ter sido resolvida. Passaram várias semanas sem ter problema algum. Porém, certo dia, enquanto Jack orava, ele viu de relance no espelho uma sombra com um capuz negro. E essa sombra, como se saísse do espelho, tentou ameaçá-lo. Através de orações cada vez mais fortes, Jack conseguiu fazer com que a forma escura sumisse. Entretanto, à noite as pancadas voltavam. E não estavam sozinhas, também havia sussurros e risadas o tempo inteiro. Era o ano de 1987. O caso nunca foi resolvido, mas foi lançado um livro sobre o caso pouco tempo depois e também hoje a editora Darkside publicou o livro com o relançamento do caso. Em 1991 foi lançado um filme chamado A Casa das Almas Perdidas, contando esses detalhes que eu mencionei para vocês. Em 1989, a família Smurl deixou a casa e hoje eles vivem da forma mais discreta possível e não tem mais nenhum caso de atividade paranormal. A casa onde tudo isso aconteceu ainda existe no mesmo lugar, só que está um pouco diferente. Vocês vão ver que ela vai aparecer no filme Invocação do Mal como ela era mesmo, com uma parte branca e outra parte vermelha. Hoje a casa geminada está totalmente branca, existem outras pessoas que moram ali e não há nenhuma menção de atividade paranormal. Porém, o que essa família viveu, ninguém quer viver na pele. Então, eu peço que vocês acompanhem no cinema o filme Invocação do Mal 4 e depois deixem seus comentários aqui se gostaram do filme e se gostaram desse caso também. Até a próxima.